Meus amigos, e tem informação urgente direto do Ninho do Urubu. Pedro barrado para a partida contra o Curitiba na estreia do Campeonato Brasileiro. Sampaoli já está fazendo mudanças internas do Flamengo. 6 novos reforços para a comissão técnica. O Flamengo começou a se movimentar para tentar sair dessa suposta crise que está enfrentando. Então, nação, já chega aqui deixando seu like, vai nos comentários e escreva. Você aprovou a contratação do técnico Jorge Sampaoli? Escreva nos comentários e participe da resenha com a gente aqui nos comentários. Vamos aqui pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal ESPN Brasil e também ao canal Vene Casagrande, link na descrição do vídeo. Eu gostaria que você já chegasse aqui escrevendo nos comentários, participe. Você aprovou a contratação de Sampaoli? Vamos ver o que está acontecendo no Flamengo? Que sim, começa o Campeonato Brasileiro com um treinador, não ali na beira do gramado, mas já tem um novo treinador que foi anunciado pela diretoria e tá aí o Twitter ontem à noite, pegou todo mundo até meio que de surpresa, porque foi uma decisão até rápida no final das contas, e tá aí, ó, o Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou o acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco do futebol profissional até 31 de dezembro de 2024. Como foi que você recebeu essa notícia ontem à noite? Inclusive, o Djalma tinha acabado de sair do ar. Tinha acabado de sair do ar e aí chegou essa notícia. Djalma. Na verdade, quando nós saímos do ar, foi quando recebeu a ligação, parecendo que teve uma ligação para o Sampaoli. Enfim, eu acho, Marcela, que a derrota para o Maringá, ela acelerou esse processo. Eu acho que a diretoria falou assim, não podemos ficar sem treinador de jeito nenhum, porque daqui a pouco nós somos eliminados de Copa do Brasil, Libertadores e só vai restar o brasileiro. Então, acho que chega o Sampaoli, um treinador que tem sua metodologia, tem sua filosofia de jogo, é um bom treinador, mas que tem uns porquês, né, de relacionamento, de temperamento. Vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse grupo do Flamengo. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o Sampaoli é um bom treinador. Eu acho que o problema maior dele está nessa parte de relacionamento, de pedir jogador toda hora. Não acredito que vai acontecer nesse elenco do Flamengo. Mas, enfim, eu acho que ele vai mudar. Ele vai mudar, sem dúvida alguma, a cara desse time, porque ele é muito intenso também, né? Esse grupo vai ter que trabalhar numa intensidade maior. Pois é, 7 reforços, é como o pessoal brinca do Sampaoli, mas olha, ele prometeu para a diretoria que não vai pedir reforço. Só estou esperando ser até julho, tá? Quando abre de novo a janela. Rapidinho, Nath, também quero que você analise aí a chegada do Sampaoli, que já chega nesse domingo e aí segunda-feira já tem treino. Seria uma baita temeridade o Flamengo esperar. 36 pontos em disputa até uma possível chegada do Jorge Jesus. Sampaoli é um baita treinador, já fez muito com pouco aqui no Brasil, com o Santos, chegando a vice-campeonato brasileiro. E ele tem um time na mão que pode render muito, mas ele vai pedir reforço, pode esperar. Vai, Jean, também quero. Eu acho que assim, a qualidade do Sampaoli ninguém discute, ninguém questiona, ele é um ótimo técnico, mas é um cara muito difícil. É um cara muito difícil em diversos aspectos, né? Difícil, inclusive, de lidar com a diretoria. A diretoria do Flamengo muitas vezes omissa demais quando tem um técnico grande. Talvez não possa ser omissa nesse caso, talvez ela tenha que participar mais desse processo, até para pôr ali alguns limites, né? E para também, eventualmente, tratar da eventual relação que o Sampaoli vai poder ter com os seus jogadores, os seus comandados. Agora, do ponto de vista tático, de montagem de time, é um cara indiscutível. Vale lembrar, o Flamengo perdeu muito ponto no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Porque, enfim, o seu treinador não conseguia trabalhar. Talvez isso também tenha pesado, né? Não só os mata-matas, como disse o Djalma, mas imaginar que você vai começar um Campeonato Brasileiro para ver no que vai dar e se vai ser possível esperar ou não o Jorge Jesus, aí de repente você perde um monte de ponto que você não consegue recuperar lá pra frente. Pois é, e pensando pelo lado positivo, né, o Jorge Jesus também chegou, todo mundo falando, olha, um treinador muito difícil em relação a como ele lidar com os jogadores, e deu no que deu. Veremos agora se vai dar certo com o Sampaoli. No treino desse sábado, o técnico Mário Jorge barrou Pedro, manteve Gabigol e colocou Matheus França no time titular. Nada contra a entrada do Matheus França, o que eu acho certo até, mas teria que ser na vaga do Gabigol. E uma informação, o Pedro não gostou nem um pouco, ficou super insatisfeito. Claro,
O Pedro, a gente sabe que é um atleta, ele respeita sempre as decisões dos treinadores, mas no entendimento dele, segundo me relataram, ele nesse momento vive grande fase, inclusive, isso tem que ser ressaltado, ele hoje é o artilheiro do time na temporada, tem nada mais, nada menos que 14 gols em 16 jogos. O Pedro está insatisfeito, não gostou de ser barrado, nada contra o companheiro Gabigol. Inclusive, isso também tem que ser ressaltado. O Gabigol vive, se não for a pior fase dele com a camisa do Flamengo, é uma das piores. Fato é que é o maior jejum de gols que o Gabigol vive com a camisa do Flamengo. 10 jogos sem marcar. E também não deu nenhuma assistência, ou seja, em 10 jogos, nos últimos 10 jogos, ele não participou de nenhum gol do Flamengo. Em contrapartida, o Pedro está voando. Para mim, ao lado do Ayrton Lucas, tem sido o principal jogador do Flamengo na temporada. São 14 gols, repito, 14 gols em 16 jogos, mesmo o Flamengo vivendo uma péssima fase com o técnico Vitor Pereira e agora com o Mário Jorge, que perdeu para o Maringá por 2-0. Vou dizer, não gostei, achei uma injustiça com o atacante Pedro, que é um jogador que merece ser mantido no time titular. E outra, isso mostra também, justiça seja feita, que a diretoria não deve se meter em escalação de fato. Marcos Braz já falou isso, inclusive em entrevista aqui no canal Vini Casagrande, que ele não se mete em escalação, é o treinador que toma a decisão. Mas o treinador e a diretoria estão arrumando problema. O Pedro é um jogador que recebe proposta a todo momento para deixar o Flamengo. Pedro é um jogador de seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo e eu tenho certeza que será convocado nesse próximo ciclo, quando o novo treinador da seleção brasileira chegar. Então como é que você vai tirar o Pedro do time para colocar o Gabigol? Respeito o Gabigol, para mim é ídolo. Para mim é ídolo pra caramba. O que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo, poucos fizeram e poucos vão fazer. Ídolo. Mas é momento, gente. O momento do Gabigol não permite que ele seja titular na vaga do Pedro. Com o Vitor Pereira, o Gabigol, em uma zona mista no Maracanã, justificou a reserva dizendo que ele tinha pedido ao Vitor Pereira para brigar por uma vaga no time titular com o Pedro. E que, por isso ele ficou na reserva, porque o Vitor Pereira optou pelo Pedro. Beleza, legal, bacana, escolha do treinador. Mas, gente, como é que o Mário Jorge saca o Pedro e deixa o Gabigol? Não faz o menor sentido isso. Eu sei, muita gente vai me perguntar o provável time. Outra mudança que deve ter na lateral direita, ainda não tenho isso confirmado. O Wesley entrando na vaga do Varela. Wesley, jovem lateral direito, entrando na vaga do Varela. Para mim, uma boa opção, essa daí eu sou total acordo, tá? Eu acho que o Wesley vem jogando melhor que o Varela todas as vezes que ele é acionado durante a partida. Varela até o momento não justificou o esforço que o Flamengo fez para contratar esse jogador. E o provável time do Flamengo é Santos, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Matheus França e Gabigol. Com todo respeito, Mário Jorge, se você quisesse fazer mudança mesmo de fato, pelo critério técnico, era para você tirar o Thiago Maia ou o Gerson e colocar o Igor Jesus. Não era para você tirar o Pedro. Quer tirar alguém do setor ofensivo? Pode tirar qualquer um, menos o Pedro. Pedro tem sido o homem-gol do Flamengo. Essa é a minha opinião, torcedor rubro-negro. Eu quero saber a sua opinião. Inclusive, eu acho que o São Paulo vai ter um grande trabalho nisso. Porque o São Paulo não vai jogar com Pedro e Gabigol juntos. Pelo estilo de jogo do São Paulo. Mas a gente sabe que o São Paulo não está nem aí se ele tiver que barrar medalhão. O que eu quero dizer? Se ele tiver que barrar o Gabigol, ele vai barrar. Independentemente se o Gabigol vai gostar ou não. Independentemente se a torcida vai gostar ou não. E não é só o Gabigol, é qualquer jogador. Por exemplo, Davi Luiz, uma partida terrível contra o Maringá. Por que não colocar Léo Pereira? Embora ele tenha testado o Léo Pereira ali também. O Thiago Maia e o Gerson, os dois estão muito mal mesmo. Os dois não conseguem se encaixar. Não há entrosamento. Amigos do Brasil, e deu Jorge Sampaoli.
Ele é o novo treinador do Flamengo com contrato até dezembro de 2024. Todo mundo sabe o enredo da emocionante novela dos últimos meses. Demissão do professor Dorival Júnior, a surpreendente contratação de Vitor Pereira, horas depois de ter saído do Corinthians alegando problemas pessoais. E a demissão de Vitor Pereira após a pancada que tomou o Flamengo diante do Fluminense no final do campeonato no Rio de Janeiro. Mas o time não vinha bem mesmo antes da final. Vale dizer que tanto Dorival como Vitor Pereira, ambos sofreram com o fantasma de Jorge Jesus rondando o clube. A grande paixão da torcida estava na Turquia. Mas, quando disse que não iria renovar o contrato com os turcos, os corações rubro-negros dispararam. O grande amor poderia voltar, era a hora. Alegando não querer quebrar o contrato, pediu mais tempo, muito tempo. Aliás, Jesus quebrou o contrato quando deixou o Flamengo, só para lembrar. Mas não foi suficiente para diminuir a idolatria dos flamenguistas. Bem, ele enrolou a conversa nos últimos dias. Numa grande encruzilhada, a diretoria do Flamengo não quis arriscar ficar sem treinador. E sem nenhuma garantia que Jesus voltaria aos braços do povo, fechou o acordo com Sampaoli. Treinador importante, amante da cidade do Rio, onde tem apartamento, temperamento difícil, mas que gosta de bom futebol. E até agora mostrou que não teme narizes torcidos de jogadores descontentes. Bom nome, pode dar certo. O Flamengo espera que ele tenha também dicas para afastar o fantasma de Istambul. Então tá aí, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, hein? Amanhã, no Maracanã. Não pode perder não, meu amigo. A estreia do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como que vai reagir o Flamengo. Deixe seu like, inscreva no canal, porque aqui vamos trazer sempre pra você o pré-jogo e o pós-jogo, tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.